encerrar nossas aulas. A partir da próxima, na próxima aula já será a nossa AV3 primeira chamada, sendo que a segunda chamada vai ser na terça-feira da próxima semana, né? E como sempre a gente faz, vai fazer a revisão por meio de exercícios, né? Então, os exercícios foram postados, né, no ambiente de trabalho, com o compromisso, né, da minha parte, de quem fizesse, né, respondesse o questionário, seria bonificado com um ponto na AV3. Então, vamos lá começar a responder, né? Primeiro, a gente vai comentar o questionário dos crimes praticados por funcionário público. Aliás, os crimes contra a administração em geral, tanto praticado por funcionário público quanto por particulares, e em seguida os crimes contra a administração da justiça. Será esse o conteúdo da AV3. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. Obviamente que é uma questão de layout, né? Aí fala em coluna da esquerda mas para uma questão de layout foi colocado um abaixo do outro, né? Então, é o seguinte, a coluna da esquerda apresenta a classificação dos crimes praticados contra a administração pública e a dá direito às descrições legais das referidas condutas criminais, em conformidade com o decreto-lei. Esse decreto-lei 2.848 é o Código Penal, né? Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Então, aqui nada mais é do que verificar conceitos, né? Então, aí nós vamos ter 4 tipos penais, né? 4 crimes: peculato, prevaricação, corrupção ativa e exploração de prestígio. E logo abaixo tem alguns conceitos que a gente tem que associar, né? Então, primeiro conceito é prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício. Isso aí é corrupção ativa, né, pessoal? Artigo 333. Em segundo, apropriar-se o funcionário público de dinheiro que tenha posse em razão do cargo em proveito alheio. É o crime de peculato, né, o artigo 312. Em seguida, receber dinheiro a pretexto de influir em funcionário da justiça, seria exploração de prestígio. Cuidado, né, pessoal, com os crimes de exploração de prestígio e tráfico de influência. Aqui seria exploração de prestígio porque é funcionário da justiça. É o artigo 357. E, por fim, deixar de praticar indevidamente atos de ofício para satisfazer interesse pessoal. Obviamente, só resta aí a prevaricação. Então, o item correto aí é C, né? Vamos para a segunda questão aqui. Vamos lá. Quanto aos crimes praticados por funcionários públicos, analisa as assertivas. Aqui, mais uma vez, pessoal, é somente para fixar o conceito, né? Então, nós vamos ter 4 descrições e aí os itens para serem marcados contêm os crimes, né? Então, funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica violando o dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso aqui é o crime de prevaricação, né, pessoal? O que o artigo 319 associa aí o interesse ou sentimento pessoal à prevaricação, né? Alertando que não importa se esse interesse, aliás, se esse sentimento é bom ou ruim, né?
Tanto faz fazer por amizade quanto por inimizade, por amor ou por ódio. 2. O agente, em razão de sua função, mesmo que ainda não tenha assumido ou fora dela, solicita ou recebe para si ou outra em vantagem indevida ou promessa de vantagem em virtude de fazer ou deixar de fazer algo. Solicitar, né, pessoal? Associe o verbo aí, solicita, corrupção passiva, artigo 317. O agente exige para si ou para outro, indireto ou indiretamente, vantagem indevida em razão da sua função, da função que irá assumir, ou mesmo estando fora dela. Concussão, né? Aí a diferença do item 3 para o 4 é o verbo. Aqui no 4 é exige, no outro, aliás, do 2 para o 3, né? O 3 é exige, no 2 seria solicita. Então, a diferença aí básica da corrupção passiva para a concussão. 4. O funcionário público subtrai, concorre para que seja subtraído, desvia ou se apropria de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel, tanto público quanto particular, para proveito próprio ou alheio, por deter a posse deles em função de seu cargo. Nós temos aí o crime de prevaricação, né? Então, a letra correta da questão 2 aí é a letra C. Vamos lá. Oficial de justiça que solicita determinada quantia a advogado para deixar de cumprir diligência que estava incumbido, comete o crime de solicita vantagem, né, pessoal? Oficial de justiça é funcionário público. Nós temos aí a corrupção passiva do artigo 317, certo? Aqui não tem nem o que comentar, né? É clara a conduta. Considerando o estabelecido no Código Penal acerca dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, indique a alternativa correta. A. Comete crime de emprego irregular de verbas ou bens públicos o servidor que apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Emprego irregular de verbas ou bens públicos, pessoal, é o que está no artigo 315. A diferença do peculato para o emprego irregular de verbas ou rendas públicas é que no peculato o funcionário ele vai se apropriar do dinheiro ou desviá-lo em proveito próprio, enquanto que no 315 o emprego irregular de verbas ou rendas públicas há o desvio da verba, né? Mas dentro da administração pública não é revertido para o próprio funcionário público. Então, assim, tem até errado, porque a descrição da conduta aí é de peculato e não de emprego irregular de verbas ou bens públicos. B. Comete crime de peculato o servidor público ao exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Errado, né, pessoal? Isso aí é concussão, certo? C. Comete crime de excesso de exação o servidor público ao deixar por indulgência de responsabilidade subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Não, o excesso de exação, pessoal, ele está no parágrafo 1º do artigo 316. Né? Então, excesso de exação seria cobrar indevidamente tributo, né, de que sabe ou deva saber que a pessoa não deve, ou usar meio vexatório, né? E essa conduta que é descrita na letra C é a conduta da condescendência criminosa.
artigo 320. E aí resta a letra D, né? Comete crime de corrupção passiva o servidor quando pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Cuidado, esse item está correto. Isso é o parágrafo 1º do artigo 317. Não vão confundir ceder a pedido ou influência do outro com satisfazer sentimento pessoal da prevaricação, certo? Então, ceder a pedido ou influência de outro é a corrupção passiva privilegiada. Letra D, correta. Em seguida, tem mais uma questão. Eu acho que isso aqui está repetido, né? Não, tá não. É porque é muito parecida com a primeira. Analise o rol abaixo e a que se refere os crimes contra a administração pública, especificamente aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, e relaciona o tipo penal à descrição conceitual corretamente. Então, nós vamos ter aí prevaricação, concussão, corrupção passiva, excesso de exação e condescendência criminosa. Então, vamos lá. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, aqui não precisa mais nem ler o resto, que aqui já é corrupção passiva, né? Então, é o 3. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, aqui é concussão. 2. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, nós temos aqui o excesso de exação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal seria o crime de prevaricação. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente com descendência criminosa, no artigo 320. Então, aqui a letra B. Essa questão aqui foi uma que reclamaram que estava cortada, né? E eu tive que corrigir, né? Mas é a letra B, né? B de bola. Desculpa aí que eu mudei o aplicativo de ler o PDF e esse bicho aqui é meio esquisito. 6. Senhora X é servidora pública efetiva atuando na repartição federal J, sendo responsável pela administração de inúmeros contratos firmados pela administração pública. Após submissão à autoridade especial, à auditoria especial externa, verificou-se o desvio de numerário originado das avanças administrativas para o patrimônio da servidora, que dele se apropriou indevidamente com utilização pessoal. Ora, quem tem em suas mãos, né, dinheiro em razão do seu cargo e se apropria, aí é o peculato apropriação, né? Seria a primeira figura do artigo 312. Então, seria o crime aí da letra B, peculato. 7. Um homem é acusado de cometer o crime de concussão tipificado no Código Penal. Nesse caso, considerar-se-á que a circunstância elementar do crime, aqui é uma questão do nível ridículo, né? Então, obviamente que o que é elementar do crime funcional, dentro das especificações, dentro dos itens que estão aí para a gente escolher, só é o agente ser servidor público. Letra B. 8. Senhor X é o servidor público responsável
pela fiscalização aduaneira. Com infração de dever funcional, não reprime a conduta de senhor W que traz de outro país sem autorização administrativa combustível derivado de petróleo. Nós temos aí facilitação de contrabando ou desse caminho. Lembrando, né, pessoal, que o artigo 318, que é a facilitação de contrabando desse caminho, pune exatamente essa conduta de quem tem o dever de fiscalização e assim não faz. No caso do senhor W aí, da questão, ele pratica o crime de contrabando, né? Que é do artigo 334. Então, aqui a letra é C. Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. O detentor de cargo em comissão não é equiparado a funcionário público para fins penais. Errado, né, pessoal? Não só é equiparado, como quem tem cargo em comissão ainda responde pela causa de aumento de pena do artigo 327. A exigência por funcionário público no exercício da função de vantagem indevida configura corrupção ativa. Errado, corrupção ativa não é a conduta do funcionário. Corrupção ativa é a conduta do particular que oferece, né, ou promete a vantagem. C. Caso os autores de crime contra a administração pública sejam ocupantes de função de direção de órgão da administração direta, as penas a eles impostas serão aumentadas em 1/3. Exatamente. Aí vocês vão encontrar esse fundamento no artigo 327, né, do Código Penal, onde tem o conceito de funcionário público e tem a previsão dessa causa de aumento de pena para quem ocupa cargo de chefia ou comissão, né? D. Tratando-se de crime de peculato culposo, a reparação do dano após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocasiona a extinção da punibilidade. Errado, né, pessoal? Aí, cuidado, né? É o conteúdo do parágrafo 3º do 312. A reparação do dano se precede, se é anterior ao trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Quando ela é após o trânsito em julgado, reduz a pena na metade. Letra E, não configura crime o fato de o funcionário deixar de praticar arte de ofício a pedido de outro, se com isso ele não obtiver vantagem patrimonial. Errado, né? Configura sim, configura corrupção passiva privilegiada, né? Deixar de praticar ato de ofício cedendo a pedido. Vamos lá. Próxima questão, 10. No que concerne aos crimes de peculato culposo, peculato mediante erro de outrem e concussão, a reparação do dano que precede a sentença irrecorrível traz que consequência? Pessoal, primeiro que só existe um crime que vai ter a causa de extinção de punibilidade, né? A gente acabou de ver o parágrafo 3º do artigo 312. Então, só traz reflexo para o peculato culposo. Então, extingue a punibilidade para o primeiro, né, o peculato culposo, mas não beneficia da mesma forma o autor dos demais. Então, a letra A. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito dos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. Situação hipotética. João, chefe de determinada repartição pública, deixou de instaurar o devido procedimento administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade por falta funcional de Pedro,
que além de ser seu subordinado, era seu amigo de longa data. Fato que o fez atuar com um grau de tolerância maior. Assertiva. Nessa situação, João cometeu o crime capitulado no Código Penal como condescendência criminosa. Correto, artigo 320 do Código Penal. Então, a letra A está correta. A letra B está errada porque dentro do conceito de funcionário público do 327 entram aquelas pessoas que prestam serviços ainda de forma temporária ou mesmo sem remuneração, né? C, o Código Penal prevê a figura do peculato culposo. Prevê, tá? Até agora está certo. Se a reparação do dano ocorre até o recebimento da denúncia, haverá extinção da punibilidade. Aí o erro, né, é até o trânsito em julgado. É o parágrafo 3º do artigo 312. D. Prefeito municipal que der aplicação diversa da estabelecida em lei a verba ou renda pública cometerá crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Cuidado, pessoal. Porque para prefeito não se aplica o que é estabelecido no Código Penal, certo? Existe um decreto-lei 201, certo? Que pune a conduta de prefeitos, certo? Então, aí é uma questão de aplicação do princípio da especialidade. Então, cuidado em relação a isso. Comete o crime de corrupção passiva o agente público que, na condição de fiscal de tributos, exigir de uma empresa de pequeno porte tributo de competência estadual que saiba ser indevido. Não é corrupção passiva. Isso aqui é excesso de exação. É o parágrafo 1º do artigo 316. Então, a letra correta aqui é a letra A. Doze. Mário, chefe e advogado do escritório onde Caia trabalhava como estagiário, mandou oferecer a José, servidor de uma serventia judicial, o valor de R$ 1.000 em espécie, para que José não juntasse aos autos de um processo petição protocolada pela parte adversa. José aceitou a oferta, deixou de juntar a peça processual aos autos, mas a propina que deveria ser paga posteriormente não foi paga. Cuidado, pessoal, com essa parte final da questão. Não é porque o dinheiro não foi pago que o crime não se consumou. Lembrem-se que o crime de corrupção é formal, né? Então, no caso da corrupção passiva, que é o que praticou aí e o funcionário, né? Basta que ele aceite a promessa, né? E no caso do particular, né, do advogado e o estagiário vai responder também, porque é pessoa intermediária, responde pela corrupção ativa, né? Então, nós vamos ter aí a letra B, né? Caio e Mário cometem crime de corrupção ativa e José o crime de corrupção passiva, todos na modalidade consumada. Então, muito cuidado com essa questão do momento consumativo do crime de corrupção. Não é porque não houve o pagamento do que foi acertado, né? Como propina, que não vá haver a consumação do crime. Eu fico muito perturbado com esse termo propina, né? Porque em Portugal, propina é o que a gente chama aqui de mensalidade, né? Então, quando eu pagava lá minha faculdade, eu pagava a eles propina, né? 13. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, abaixo elencados, o único que admite a modalidade culposa é, aqui, questão nível ridículo, né? Então, só tem um crime praticado por funcionário que admite a modalidade culposa, que é o peculato. Então, é previsto no parágrafo 2º
do artigo 312. Então, a letra A. Pessoal, assim que eu terminar esse bloco de questões, aí a gente tira as dúvidas para passar para o próximo. Ok? Vamos lá, 14. Equipar-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em letra E, entidade paraestatal. Cuidado que essa questão também tem uma pegadinha, porque diz assim, quem exerce cargo, emprego ou função em. Aí logo na letra A tem órgão público da administração direta. Agora, observem que ele está perguntando quem é que é equiparado. Quem exerce cargo ou função em órgão público da administração direta não é equiparado funcionário público, ele é funcionário público, certo? Então, por isso que a resposta aí é a letra E, né? Tem uma pegadinha aí com a letra A, mas só ter um pouquinho de atenção. Não crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Aqui também nível ridículo, né? Corrupção ativa, né? Corrupção ativa é praticado por particulares contra a administração em geral. Todos os outros aí são crimes funcionais. Vão estar entre os artigos 312 e 326. Lucas, de 25 anos, professor de escola pública concursado, combina com seu aluno Marlon, de 18 anos, de subtraírem um laptop que fica no interior da sala dos professores da escola para uso exclusivo dos funcionários. Para o sucesso da empreitada, Lucas entrega a chave da sala dos professores para Marlon e acorda que ele deva comparecer ao local e subtrair o bem, enquanto Lucas dá aula para sua turma, assegurando que ninguém o veria cometendo o crime, pois todos estariam em aula no momento. O plano é executado, mas as câmeras de segurança flagraram a conduta de Marlon. Vejam só, pessoal, o artigo 312, parágrafo 1º, traz a conduta do peculato furto, né? Aquele que não tem a posse do bem, mas se utiliza da sua função, né, para subtrair o bem, né? É um crime funcional, um crime próprio de funcionário público. Acontece, e aí vocês têm que lembrar sempre desse artigo, o artigo 30, que o artigo 30 diz que não se comunicam as circunstâncias ou características pessoais. Então, a regra é essa, que não se comunica. Aí vem a exceção, salvo se elementares do tipo. Ora, ser funcionário público é elementar do tipo. Então, o professor, que é funcionário público, tem essa condição pessoal, funcionário público, e é elementar do tipo do peculato. Logo, vai se transferir essa condição pessoal para o aluno, certo? Então, os dois vão responder por crime de peculato, certo? Obviamente, em concurso de agentes, que é o que tem a letra D, certo? Cuidado. E aí, essa comunicação se dá porque eles tinham um acordo prévio, eles agiram em concurso. Se por um acaso o professor tivesse esquecido a sala aberta e não tivesse combinado nada com o aluno, e o aluno percebesse a sala aberta e subtraísse o, o bem, né? O professor responderia por peculato culposo e o aluno por furto, porque nessa última hipótese ele não teria o vínculo subjetivo anterior à conduta. Mas na questão aqui, ele deixa bem claro que eles tinham esse vínculo subjetivo anterior, né? Então, letra D, Lucas e Marlon devem responder pelo crime de peculato em concurso de agentes. 17.
Sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, é correto afirmar: os crimes de peculato, corrupção passiva, concussão e excesso de exação são hediondos. Não são hediondos. O critério de hediondez é o critério legal, né? Você tem que observar o que tem na Lei 8.072/90. Aliás, deem uma olhada, viu? Eu sei que vocês estão concluindo o penal 3, vão para o penal 4. Os que optarem, né? Porque o penal 4 é optativo, e lá vocês estudam a lei de crimes hediondos, que é a Lei 8.072/90, e teve uma grande alteração agora em janeiro desse ano, né? Entrou em vigor no dia 23 de janeiro, para ser mais exato, o chamado pacote anticrime, que aumentou muito, né, as hipóteses de crime hediondo, mas a letra A não está correta, não estão lá esses crimes. B, crimes funcionais próprios são aqueles que, se for excluída a qualidade de funcionário público, haverá a desclassificação para o crime de outra natureza. Aí vamos logo conceituar o que é crime funcional próprio e o que é crime funcional impróprio. Crime funcional próprio, certo? É aquele que só existe a tipificação da conduta quando praticado pelo funcionário público. Se for praticado por um particular, não é crime. Isso é que é um crime funcional próprio, certo? Então, e crime funcional impróprio é aquela conduta que é tipificada tanto para o particular quanto para o funcionário público. Só que o funcionário público vai responder por um crime específico para ele, enquanto que o particular vai responder por um crime comum. Por exemplo, o furto. Existe o peculato, o furto e o furto. A apropriação indébita. Existe o peculato, a apropriação, e existe a apropriação indébita. Então, a letra C e a B e a C, elas estão com os conceitos invertidos, certo? Então, a B, o conceito é de crime funcional impróprio, e a C, o conceito é de crime funcional próprio. D, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Correto, pessoal. Vocês ainda não viram, né, a execução penal, mas vocês já viram em penal 1 que a gente adota o sistema progressivo, e lá pelos artigos 32, 33, tem lá os tipos de regime fechado, semiaberto, aberto, né? E aí no artigo 33, parágrafo 4º, tem essa regra, certo? Então, além dos requisitos que a própria lei de execução penal estabelece para a progressão, requisitos objetivos como percentual do tempo de cumprimento de pena, e subjetivos como bom comportamento, né? Bom comportamento carcerário, para o funcionário público ainda tem essa condição aí do parágrafo 4º. Então, a letra D está correta. Após o recebimento da denúncia, sempre será adotado o rito sumário. O que determina se o rito é sumário, ordinário, sumaríssimo, ou se tem rito especial, primeiramente, o quantum da pena, né? Então, você deve observar a pena máxima em abstrato. Se for até 2 anos, o rito é sumaríssimo. Até 4 anos, o rito é sumário, e acima disso, o rito é ordinário, sendo que, especificamente para os crimes praticados por funcionário público, a gente ainda tem um rito especial no artigo 520 do Código de Processo Penal. Vocês devem começar a ver isso no próximo semestre, né? Que tem um procedimento, assim, diferenciado, certo? Então, mas a letra E está errada.
Felipe, oficial da Defensoria Pública Estadual, no exercício de suas funções, recebeu de um assistido um HD externo que continha arquivos digitais solicitados para utilização. Pessoal, desculpa, eu perdi aqui. Estou completamente a concentração, porque apareceu um negócio na tela do meu computador. Vamos lá, começar de novo. Felipe, oficial da Defensoria Pública Estadual, no exercício de suas funções, recebeu de um assistido um HD externo que continha arquivos digitais solicitados para utilização em seu processo. Após a cópia dos arquivos, deveria devolvê-lo no dia seguinte. Entretanto, como Felipe passaria a partir daquele dia a atuar em outra unidade da Defensoria, decidiu não levar o aparelho eletrônico. Aliás, decidiu levar o aparelho eletrônico para sua casa, utilizando como se fosse seu, sem qualquer intenção de devolvê-lo ao proprietário. Felipe cometeu o crime de, vamos lá, analisar a conduta do Felipe. Felipe tinha um bem, certo? Em razão de sua função. E um determinado momento, né, quando ele deveria devolver o bem, ele nega a devolução. Então, nós temos uma conduta aí de apropriação. Então, a apropriação se consuma de duas formas. Ou a negativa da devolução, como ocorreu no caso do Felipe, ou a prática de atos de disponibilidade do bem. Por exemplo, se ele colocasse à venda. Então, nós temos uma conduta de apropriação. Como ele é funcionário público, a conduta dele é de peculato apropriação, que é a parte inicial do artigo 312. Então, a resposta aqui tem, isso que eu acabei de comentar, a letra E, né? Peculato, por ter se apropriado de bem imóvel particular de quem tem a posse em razão do cargo. Cuidado que se ele tem a posse do bem em razão do cargo, o bem tanto faz ser público quanto particular, ok? Então, cuidado para não achar que ele só pode praticar peculato se o bem for da administração pública. Então, letra E. 19. Suzana, oficial da Defensoria Pública Estadual, é responsável pelo registro, movimentação e tramitação de processos em determinada unidade da Defensoria. Sua inimiga, Zulmira, solicitou assistência da Defensoria nessa unidade e, por vingança, Suzana deixou de registrar essa solicitação. É correto afirmar que Suzana... Observem, o que motiva a conduta de Suzana? A inimizade, a vingança. Qual é o tipo penal que contém uma conduta do funcionário público que age por sentimento pessoal? É a prevaricação, né, do 319. Então, a letra B, né, cometeu o crime de prevaricação porque deixou de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Observem, o que motivou foi a vingança. 20. Verônica, funcionária da Defensoria Pública do Estado, tem a posse de um telefone celular de propriedade da Defensoria Pública, pelo qual é responsável. Em determinado dia de trabalho, ao sair para almoçar, esqueceu esse telefone em cima de sua mesa de trabalho. Wagner, seu colega de trabalho, na mesma função, nota o descuido e subtrai o aparelho celular. Nessa situação hipotética, diante do Código Penal brasileiro, é correto afirmar que Verônica, vamos lá, qual é a conduta da Verônica? Verônica esqueceu, ela teve um descuido. Isso é o que? Negligência. Negligência indica o quê? Culpa. Já Wagner não tinha posse do bem, mas se aproveitou da sua condição de funcionário público por ocupar a sala para subtrair o bem. Então, Wagner pratica o crime de peculato furto. Parágrafo 1º do 312. Então, a Verônica pratica o parágrafo 2º do 312 e o Wagner o parágrafo 1º do 312. Então,
a resposta, né, correta seria a letra E. Cometeu o crime de peculato culposo, né, a Verônica, e Wagner cometeu o crime de peculato, pois ele não estava em posse do bem, mas mesmo assim o subtraiu, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, a conduta do Wagner é exatamente o que trata o parágrafo 1º do artigo 312. 21. Marcelo, funcionário público da Defensoria Pública. Pessoal, eu não tenho nada contra o defensor público, não, certo? É porque essas questões são de concurso da Defensoria Pública, então, por isso que tem tanto defensor meliante aí nas questões, né? Marcelo, funcionário público da Defensoria Pública, é responsável por organizar a fila de atendimento ao público. Ao encontrar seu amigo Pedro, que pretende ser atendido na Defensoria, diz que pode fazer com que ele seja o primeiro a ser atendido. Embora Pedro não tenha chegado primeiro e sequer tenha algum motivo justo para isso. Pedro se interessa, mas Marcelo solicita R$ 100 em dinheiro para fazer isso e afirma que, se Pedro não quiser pagar, não tem problema, apenas terá que aguardar seu lugar correto na fila. Nessa situação, Marcelo, né? Ora, Marcelo é funcionário público. Vamos lá, o que motiva ele? A questão diz que ele é amigo do Pedro, mas o que motiva ele é a amizade? Não. Se fosse a amizade, a gente estava diante de um crime de prevaricação. Mas o que motiva ele a oferecer vantagem para o Marcelo é a solicitação do dinheiro, a solicitação de vantagem indevida, certo? Então, o crime dele é de corrupção passiva, por ter solicitado para si vantagem indevida em razão de sua função. Então, cuidado só com esse amigo que botaram aí no meio, né, para tentar confundir, certo? Na verdade, né, botaram amigo, mas parece que ele não é muito amigo, não, né? 22. Em relação aos crimes praticados por particulares e funcionários públicos contra a administração pública, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Pode-se afirmar que o crime de prevaricação tipifica-se por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Correto, né, pessoal? Isso aí praticamente o que a letra da lei do artigo 319. 2. O descumprimento por autoridade administrativa de sentença proferida em mandado de segurança pode configurar, em tese, o crime de prevaricação. Em tese, pode, né, pessoal? Porque se o que motiva é sentimento ou interesse pessoal, certo? Não tem como eu não admitir que esse item está correto, apesar de muito mal elaborado. 3. Para a configuração do crime de corrupção passiva na modalidade solicitar vantagem indevida, é necessário que a solicitação do funcionário seja correspondida pelo particular. Não. Corrupção passiva é crime formal. Basta que ele solicite, o particular pode nem sequer aceitar, já configurou o crime do funcionário público. Se o funcionário deixa de praticar ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, comete o delito de condescendência criminosa. Não, pessoal, ele comete o crime de corrupção passiva privilegiada, certo? Que é o parágrafo 2º, salvo engano, do artigo 317. E 5, no crime de concussão, como particular ameaçado, caso ceda a exigência do funcionário, não incorre em corrupção ativa. Não. Lembre-se que a corrupção ativa do artigo 333 não existe o verbo dar, certo? Só existe oferecer ou prometer a vantagem. Se existisse o verbo dar, a gente poderia até verificar se isso poderia estar correto, apesar do item falar de concussão, né? Então tá certo isso aqui, a letra B
1, 2 e 5, correto. Analise o rol abaixo, que se refere aos crimes contra a administração pública, especificamente aos crimes praticados por particular contra a administração em geral, e relacione corretamente o tipo penal à descrição conceitual. Então, da mesma forma que a gente começou a lista de questões martelando conceitos, vamos encerrar essa lista, essa primeira lista, né, com conceitos. Então, a gente tem que encontrar aí o que é o conceito de corrupção ativa, de resistência e tráfico de influência. Então, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, seria resistência, né? Então, o próximo, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si vantagem. Então, seria a pretexto de influir, né? Aí observe o a pretexto de influir. Né? Então, não, ele não está praticando aí o crime do tráfico de influências. E oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público seria corrupção ativa, né? Então, seria a letra C. C de casa. Pessoal, alguma dúvida sobre essa primeira lista? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos passar para a próxima lista. Que são os crimes contra a administração da justiça. Vamos lá. Quanto aos crimes contra a administração da justiça, não tipifica denunciação caluniosa dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe contravenção penal de que sabe inocente. Configura, sim, né, pessoal? Apenas a denunciação caluniosa, ela é privilegiada, né, quando a imputação é de contravenção penal. Então, cuidado mesmo com essa questão, porque eu respondi dúvidas via WhatsApp, colegas aí que queriam saber por que esse item estava errado, certo? E estava se atendo apenas ao caput do favorecimento, né? Aliás, da denunciação caluniosa. Então, cuidado que configura. Dos 3 crimes que tem questão de denúncia falsa, né? Denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou contravenção e autoacusação falsa, o único que não engloba contravenção penal é a autoacusação falsa. B. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Não. Isso aqui é um crime que só pode próprio, né? Só pode ser atribuído a advogado ou procurador em processo judicial. C. Configura o delito de favorecimento pessoal o ato de auxiliar subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime que é cominado a pena de detenção. Pessoal, essa questão ela tem um grande problema, porque eu não vejo erro, certo? Nesse item C, certo? Não vejo erro. A gente vou abrir aqui o Código Penal.
Favorecimento pessoal é o artigo 348, e ele diz o seguinte: auxiliar-se a subtração, a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que é combinada pena de reclusão. Se eu ler apenas o caput, aqui fala combinada pena de detenção. Eu vou achar que esse item está errado. Mas o parágrafo 1º do 348 diz o seguinte: se ao crime não é combinada pena de reclusão. Ora, eu só tenho duas espécies de pena privativa de liberdade atribuída a crime, que é a terceira pena privativa de liberdade, que é a prisão simples, só se aplica à contravenção penal. O parágrafo 1º, ele faz parte do crime de favorecimento pessoal. Então, é crime tanto auxiliar a subtrair a ação da autoridade pública, autor de crime a que for combinada pena de detenção, quanto de reclusão, certo? A banca considerou esse item errado desse concurso, mas não está errado isso aqui. A não ser que eu não saiba mais português e eu não esteja visualizando um problema nessa item C, mas a banca considerou errado. Eu discordo. D. A tergiversação quando o advogado defende na mesma causa simultaneamente partes contrárias. Foi o item que foi considerado correto pela banca desse concurso. Que é o artigo 356, né? Letra E. Só o advogado pode ser sujeito ativo dos delitos de patrocínio infiel e exploração de prestígio. Nada a ver, certo? Esse crime é comum. Vamos lá. 2. Quanto aos crimes contra a administração da justiça, é correto afirmar que o falso testemunho deixa de ser punido se depois da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente declara a verdade. Errado, pessoal. É antes da sentença do processo. Falso testemunho é o artigo 342, né? A falsa imputação de contravenção penal, dando causa à instauração de processo judicial, não tipifica o delito de denunciação caluniosa. Tipifica sim, né? Eu acabei de falar que só desses crimes, desses 3 crimes que tem acusação falsa, o único que não traz a contravenção penal é a autoacusação falsa. C. O delito de exercício arbitrário das próprias razões somente se procede mediante queixa se não há emprego de violência. Isso é o que está no parágrafo único do artigo 345, pessoal, está correto. Constitui favorecimento real auxiliar a subtrair a ação da autoridade pública, autor de crime a que é combinada pena de reclusão. É errado porque essa conduta de auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade, pessoal, não é favorecimento real, mas favorecimento pessoal. E as penas são aumentadas de 1/3 na fraude processual se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal. Na verdade, o erro está aí na fração, né? Não 1/3, não, é em dobro. Então, a letra C da questão 2. Três. No que toca aos crimes contra a administração da justiça, acertado afirmar que não configura coação no curso do processo usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio alheio contra a autoridade, parte ou qualquer. Isso aí tá tão errado, né? Porque é o próprio conceito da coação no curso do processo, né? B. Não configura crime a conduta de provocação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de contravenção que sabe não ser verificado. Configura, sim, o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. C. Configura favorecimento pessoal a conduta de auxiliar a subtrair-se a ação
da autoridade pública, autor de crime que é cominado a pena de detenção. Letra C. Vocês lembram que na questão 1, eu comentei que eu considerava um item lá correto? A questão 3, e a banca examinadora considerou errada, nessa questão aqui, o item correto é o C, que tem exatamente, se vocês observarem aí, o mesmo texto da questão 1. Certo? Então, letra C está correta. A letra D, a explicação mesma que eu já dei sobre a questão da contravenção penal nesses crimes de acusação falsa. E a letra E também a mesma explicação, né, que a autoacusação falsa não alcança a contravenção penal. 4. Considere as seguintes assertivas em relação aos crimes contra a administração da justiça. A coação no curso do processo somente se configura mediante utilização de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Correto, né? Então, a conduta é vinculada na coação do curso do processo. 2. Não se configura o exercício arbitrário das próprias razões se a pretensão buscada pelo agente é ilegítima. Correto. Observem que exercício arbitrário das próprias razões é um crime contra a administração da justiça, então somente se dá quando aquilo que o agente pleiteia pode ser buscado na justiça. E 3, para a configuração do motim de preso, existe que os agentes usem de grave ameaça. Não, motim de preso pode ser, inclusive, de forma pacífica, né? Então, basta que a conduta dos presos subvertam a ordem e a disciplina do ambiente prisional para configurar o motim de preso, né? Então, o exemplo que eu dei de motim de preso seria, nesse aspecto, pacificamente, no momento em que os presos devem deixar o pátio porque terminou o banho de sol, todos sentam e se recusam a voltar para as celas, né? Então, é considerado motim de preso. Então, somente a 1 e a 2 está correto, seria a letra D. D de dado. Isso subtrai um veículo automóvel e levou até a oficina de César, que modificou as placas identificadoras para assegurar a posse do produto no crime. Nesse caso, César responderá por... pessoal, analisem a questão aí somente pelo que está disposto nos itens, né? Porque se você for observar, César pratica outro crime, que é um crime contra a fé pública, né? Que é a alteração de sinal indicador de veículo automotor. Mas, como aqui diz, para assegurar a posse do produto do crime para o próprio tício, né? Nós temos aí a conduta do favorecimento real, letra B de bola. João, após cometer o crime de homicídio contra sua esposa, foge da ação policial que busca prendê-lo em flagrante delito. Em meio à fuga, vai até o escritório do seu tio Cícero, que também é advogado, ocasião em que, ao ser procurado pela polícia, indagado sobre o paradeiro do perseguido, diz que não tem notícias, mas logo em seguida empresta um carro e o sítio de recreio que possui no interior para João se esconder. Nessa conduta de Cícero o Cícero é o advogado. Pessoal, vamos dividir esse enunciado em duas partes. Até ali, o momento em que diz assim, diz não ter notícias, Cícero não estava praticando crime nenhum. Mas logo em seguida empresta um carro e o sítio de recreio que possui no interior para João se esconder. Certo? Isso é favorecimento pessoal, do artigo 348. E cuidado,
A questão diz que ele é tio, certo? No 348, favorecimento pessoal, nós temos o parágrafo 2º que diz o seguinte: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, não fala em tio. Então, o Cícero, no caso, não estaria isento de pena, responderia pelo favorecimento pessoal, letra C. Sobre os delitos de favorecimento pessoal e favorecimento real, assinale a alternativa correta. O agente que auxilia a pessoa acusada pela prática de crime a que é combinada pena de reclusão a furtar-se a ação da autoridade, pratica em tese delito de favorecimento pessoal. Está correto, né? A B aí está errado porque é praticamente o mesmo narrativa, só que ele diz que é favorecimento real. A C, o agente que auxilia a pessoa a tornar o seguro proveito do crime é considerado partícipe do delito em qualquer caso. Não. A questão dele ser partícipe é somente se tiver nexo subjetivo anterior à consumação do crime, né? Então, ele é partícipe. D, o agente que auxilia a pessoa a tornar seguro o proveito do crime pratica o delito de favorecimento pessoal. Não, aí favorecimento é real. Tá? A letra A. 8. João e José invadiram um presídio e, mediante grave ameaça com arma de fogo, dominaram o carcereiro em seguranças e possibilitaram a fuga de seu comparsa Josival, que estava legalmente preso, cumprindo pena privativa de liberdade, para que o mesmo voltasse a auxiliá-los na prática de novos delitos. João e José responderão por crime de fuga de pessoa presa, né, pessoal? Arrebatamento de preso não é, porque arrebatamento de preso é se eles tivessem a intenção de retirá-lo do presídio para maltratá-lo. Não é o caso. Evasão mediante violência contra a pessoa é a conduta do próprio preso que foge praticando a violência, né? Aí seria letra C. As outras estão tão erradas que não merece nem comentário. 9. Rogério, conhecido traficante do Morro do Bem TV, foge da cadeia e busca auxílio para sair do estado com seu irmão Rafael. Este tenta ajudá-lo a fugir, levando no porta-malas do carro, mas ambos são presos na divisa com Minas Gerais. Rafael praticou o crime de, aí vem a letra A, favorecimento pessoal, mas é isento de pena por ser irmão de Rogério. Acabei de ler o artigo 348, parágrafo 2º. Exatamente isso. Então, a letra A já está correta. Nos crimes contra a administração da justiça, né? Vamos lá. Passar aqui. A pena sempre deve ser aumentada se a falsa perícia for cometida com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo trabalhista. Não, é em processo penal, pessoal. B. É pública condicionada a ação penal no crime de exercício arbitrário das próprias razões. Não. Ou ela é privada ou pública incondicionada, certo? A pena será diminuída se a imputação da denunciação caluniosa for de prática de contravenção penal. Correto, né? Isso aí está no artigo 339, parágrafo 2º. Então, letra C está correta. D. Configura o delito de favorecimento pessoal o ato de prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Não, aí é favorecimento real, né, pessoal? Não é pessoal. Só o funcionário público pode ser sujeitativo do delito de exploração de prestígio. Não, exploração de prestígio é um crime contra a administração da justiça, é um crime comum.
11. Não constitui crime contra a administração da justiça. Desobediência, né, pessoal? Desobediência é o artigo 330. Então, favorecimento real patrocínio infiel, denunciação caluniosa, exploração de prestígio, todos são crimes contra a administração da justiça. Letra E, desobediência. José percebeu que o seu conhecido João havia cometido crime de desobediência e aí estava fugindo a pé, sendo perseguido por policiais. Em vista disso, despistou os milicianos e colocou João no interior de seu veículo, deixando o local impedido. Dessa forma, a prisão em flagrante deixa. Nesse caso, José responderá pelo crime de favorecimento pessoal privilegiado, favorecimento real, favorecimento pessoal em seu tipo fundamental, arrebatamento de preso, facilitar a fuga de pessoa presa. Ora, quem auxilia alguém a, 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 a fugir, né, após ter praticado um crime, pratica o crime de favorecimento pessoal. Resta a gente saber se ele é privilegiado ou no tipo fundamental. O tipo fundamental que está lá no caput e o privilegiado está no parágrafo 1º. Né? Então, é privilegiado se o crime não é cominado a pena de reclusão, ou seja, se a ele é cominada a pena de detenção. Para que a gente responda isso, a gente tem que ver qual foi o crime praticado por João. O crime praticado por João foi desobediência. Desobediência é o artigo 330. Se você for ver qual é a pena combinada ao 330, é uma pena de detenção. Logo, o favorecimento pessoal aqui é privilegiado. É a letra A. Próxima. A respeito dos crimes contra a administração da justiça, considere. No delito de comunicação falsa de crime ou contravenção, há indicação expressa de pessoa determinada como autora da infração. Não, pessoal, se há a indicação expressa da pessoa, de pessoa determinada como autora da infração, não é comunicação falsa de crime ou contravenção, mas denunciação caluniosa. No delito de denunciação caluniosa, não há indicação expressa de determinada pessoa como autora de infração. Não. Se não há a indicação da pessoa expressa, né, aí nós vamos ter comunicação falsa de crime ou contravenção. Então, os itens 1 e 2 aí estão com os conceitos trocados. 3. A vítima de um crime não comete crime de falso testemunho se calar a verdade em processo judicial. Correto. Falso testemunho e falsa perícia, que é o crime do 342, é crime próprio, né? Só 5 pessoas podem praticar, né? Que é a testemunha, o perito, contador, intérprete, tradutor, certo? Então, nem a vítima, nem o réu responde por esse crime. 4. No delito de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se o agente se retrata ou declara a verdade até o trânsito em julgado da sentença ou do acordo proferido do processo em que ocorreu a falsidade. Está errado, pessoal, porque não é até o trânsito em julgado, é até a sentença do processo em que ele mentiu. Então, só o item 3 está correto, então é a letra B, de bola. Vamos lá, 14. A respeito dos crimes contra a administração pública, considere: o preso que foge do presídio, aproveitando-se de um descuido dos policiais, não responde por nenhum delito relacionado à sua fuga. Corretíssimo, né, pessoal? O preso só vai ser punido pela sua fuga se ele praticar violência contra a pessoa, certo? 2. A ação de várias pessoas retirando, mediante violência, pessoa presa da guarda da escolta que eu tinha sob custódia,
para fins de linchamento caracteriza o delito de arrebatamento de preso. Correto, né, pessoal? Então, é exatamente isso que o artigo 353 fala, arrebatamento de preso. 3. A conduta do preso que permite ao seu companheiro de cela assumir sua identidade e assim se apresentar ao carcereiro encarregado de dar cumprimento ao alvará de soltura, logrando êxito em fugir, não comete nenhum delito pela ausência de grave ameaça ou violência à pessoa. Cuidado, pessoal. Aqui, o preso que se passa por outro e foge não comete crime, certo? Se não há violência contra a pessoa. Há apenas uma falta grave prevista na Lei de Execução Penal no artigo 50. Agora, o preso que auxilia o outro a fugir, ele pratica crime, sim, certo? Ele pratica o crime de fuga de pessoa presa, que é auxiliar o outro a fugir. Então, 3 está errado. Então, somente 1 e 2 está correto, é a letra E. Por fim, né, assinale a alternativa que contém apenas crimes contra a administração da justiça. Aqui a gente pode ir até por exclusão, né? Então, falsificação de papéis públicos já descarta a letra A, porque é crime contra a fé pública. E a B está todo errado, aqui não tem nem o que comentar, porque está tão errado que nem vale a pena. A C, todos os 3 são crimes contra a administração da justiça, está correto. A D, de cara, falsificação de papéis públicos crime contra a fé pública, e a E, temos aí violência arbitrária e desobediência. E tudo errado também, né? Tá tudo errado, então não vale nem a pena também comentar. Dúvidas? Naira, eu não estou entendendo o que você está querendo. Eu vou desligar aqui a gravação já, certo? Aí vocês ficam mais à vontade para